Boa noite a todos da página Ciro Gomes Goiás. Cá estou eu novamente, Paulo Henrique Faria, para mais uma live de apresentação de ótimos candidatos da nossa coligação PDT, PSB e Rede para vocês. Hoje, eu tenho a honra de receber aqui nessa live o engenheiro civil, filiado ao PSB, candidato a vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, Martiniano Cavalcante. Prazer, Martiniano. Boa noite, Paulo Henrique, muito obrigado pelo convite. Boa noite, professor Hugo. Um prazer estar aqui com vocês. E um abraço grande para quem estiver conosco e para quem estiver chegando. Seja bem-vindo. Isso, e essa audiência, lógico, vai ter em tempo real e logo depois também vai perdurar, né? Geralmente aqui é de 800 a 1.000 visualizações que a gente tem nas nossas lives, tem uma audiência boa, uma participação boa. E dando prosseguimento, um outro participante muito importante é o professor Hugo Leonardo, candidato pela Rede. Muito obrigado pela participação, Hugo. Prazer. Paulo, eu que agradeço. Boa noite também, Martiniano. Eu agradeço a oportunidade de a gente vir aqui discutir também a nossa coligação, as nossas candidaturas, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Só um esclarecimento, estava anunciado aí na arte que a também candidata pelo PDT, Ana Paula, iria participar, mas infelizmente ela teve um contratempo na casa dela e teve que se ausentar, mas não tem problema, eu sou filiado ao PDT, vou representar o Partido Democrático Trabalhista aqui para vocês e contemplar essa aliança maravilhosa aqui em Goiânia, mas que também vai dar com certeza frutos Brasil afora. Bom, hoje, essa live, eu vou basicamente, como eu falei para vocês nos bastidores, eu vou basicamente dar espaço para vocês apresentarem as principais propostas, né, de cada um das suas candidaturas, né? Nós do PDT temos 53 candidatos, o PSB também tem uma chapa expressiva com mais de 30 candidatos, a Rede também com 14, 15, não é? Por aí? 10 candidatos, todos muito bons, conheço cada um deles, né? Com menção honrosa aí para o Helder, nem para a Zélia, que eu já cheguei a conversar também, fazer live. São quadros muito bons. Né? Então, para iniciar, eu começo perguntando para você, Martiniano, você que já tem uma experiência, né, de militância e de disputa aqui em Goiânia, na sua opinião, né, de uma maneira geral, qual que é o principal gargalo da cidade, enquanto vereador? O que você poderia trazer de propostas para isso? Não é? E o que a parceria, né, se você for eleito vereador, vai proporcionar para Goiânia se o Elias Vaz for eleito prefeito, por exemplo? Olha, a cidade, ela em si, a combinação de três problemas que são absolutamente devastadores. O primeiro é a desigualdade social. É engraçado que parece que isso não faz parte da pauta de candidatos a prefeito. Né? Goiânia é uma das cidades mais desiguais do Brasil e da América Latina. E neste momento, subnotificados, nós temos mais de 140 mil pais e mães de famílias que não têm nenhum tipo de remuneração estabelecida. Tem que voltar para casa sem saber como vão alimentar seus filhos. Esse é um problema que se soma com o desemprego e com as outras mazelas sociais daí decorrentes. Né? Então, para mim, esse, do ponto de vista hierárquico, é o principal problema. Há um outro segundo problema, que com ele se soma, que é a destruição ambiental. Isso não é uma questão simples em Goiânia. Nós estamos aqui com um aglomerado de cerca de 2,5 milhões de pessoas nessa região metropolitana, e já nos 2 últimos anos, nesse que nós estamos terminando e no ano passado, viveram sob ameaça de colapso de abastecimento hídrico, de abastecimento da água. No Meia Ponte, o João Leite tem suas bacias completamente degradadas, estão se transformando em esgotos a céu aberto, comprometendo a vazante aí para baixo do Meia Ponte, do João Leite, as cidades que não têm outras fontes muito abundantes de água. E esse é um problema gravíssimo e não existe nenhum plano estratégico. Para vocês terem uma ideia, essa barragem do João Leite, ela foi concebida nos anos 70, 50 anos atrás. Não é algo rápido de fazer, isso é um problema, grande problema. E há um terceiro problema que justifica todos esses.
e a natureza do poder político na cidade. O poder político em Goiânia é um poder de oligarquia, pequenos grupos que se revezam distribuindo e organizando as formas administrativas em função de interesses econômicos muito definidos, hierarquizados pela especulação imobiliária, que vão terminar nos contratos que dirigem os recursos da prefeitura para as mãos dos amigos dos reis. Essas são três questões que se relacionam mutuamente. A última favorece a primeira, que é a concentração de renda, e as duas favorecem a segunda, que é a destruição ambiental. Como é que se pode desencadear um processo de desmonte dessa estrutura para construir uma estrutura que beneficie a maioria da população? Começa pelo poder. E nisso a sua pergunta traz a questão central. Se o Elias ganha as eleições, nós podemos, por exemplo, chamar a cidade, os trabalhadores e a maioria para governar. Nós temos defendido algo que nós chamamos, uma forma de expressão, né? Um poder compartilhado, a gestão compartilhada, é uma gestão feita pelos meios, né? Essas coisinhas aqui, você hoje pode ter. Eu fiz uma denúncia, por exemplo, na Câmara, os caras têm 2 automóveis para cada vereador, estão gastando 8 milhões de reais para trocar som, essas babaquices, essas estupidez. Mas isso aqui, antes de fazer, pode chegar em cada cidadão. A gestão do posto de saúde pode estar aqui, do usuário, na mesa do prefeito. Sim. Monta essa estrutura toda de cargos comissionados, esse monstrengo que serve para afastar a população e traz a população para a decisão. Essa é a única maneira que ela tem de disputar os recursos, os instrumentos de poder para o seu próprio benefício. Então, essa permitirá que a gente aloque recursos para um programa que eu tenho defendido com muita ênfase. Eu estou andando todos os dias no meio desses camelôs, do pessoal de manhã, de tarde. Um programa de uma nova economia verde, solidária e compartilhada, economia da abundância. Nós podemos organizar essa massa numa economia criativa, numa economia moderna, numa economia com cooperativas, voltada para a resistência nesse ambiente de recessão neoliberal, mas também para a construção de laços mais fraternos, solidários, de cuidado com as pessoas. E, por último, cuidado com Meia Ponte. Veja como as coisas se completam. Com Meia Ponte, com João Leite, com essas bacias hidrográficas. Reciclagem completa de lixo gera emprego para muitas famílias, desde compostagem e aterro sanitário, como nós temos. Bom, recuperação ambiental e serviços ambientais, Meia Ponte, João Leite, gera emprego para milhares de famílias. Economia compartilhada, pequenas fábricas, demanda de quem fabrica em casa, na sua própria casa, que não tem nenhuma empresa, que a prefeitura pode organizar, customizar e distribuir, gera emprego. Ameniza o problema do meio ambiente, com um poder realmente democrático. As outras questões, tipo transporte, urbanização, são problemas muito importantes, mas, para mim, estão em terceiro lugar, porque em primeiro e segundo lugar tem homem e natureza, e um poder que articule isso, o interesse das pessoas de hoje e do futuro, né? Porque a vida não acaba em 4 anos. A vida é preciso ser pensada para frente. Não é isso. Isso, médio e longo prazo. Né? Penso que o Elias, se for eleito, jogaria um papel muito importante no processo desse. Não vejo, sei logo claramente. Hoje, Vanderlan teve aí, a 24 de outubro, dizendo que vai retirar os camelôs das esquinas, não sei aonde, vai arrumar emprego para eles, conversa fiada numa época dessa que nós estamos vivendo, e a prefeitura do Maguito baixando a porrada lá na 44 para tirar as pessoas de lá. Então, não vejo nem Maguito, nem Vanderlan, nem interesse deles, acho que nem pensar nessas coisas eles pensam. Estão pensando em grana, nos grupos deles, nos esquemas políticos de poder, pelo poder e pelo dinheiro. Então, eu vejo só o Elias com essa possibilidade, sabe, Paulo Henrique? Vejo que talvez a Adriana Costa pudesse ter também uma interface de disposição para enfrentar uma discussão como essa, né? Mas ela está isolada, né? Ela só está com o PT. E acho que não sei, né? Não vou nem ficar mais. Talvez tivesse, mas não vale nem a pena, gente. Claro. Não é nosso inimigo, é adversário. Né? Sobre isso, né? É isso. Sim. Perfeitamente. A gente vai, lógico, desdobrar, né? Que são muitas coisas para se falar aqui em Goiânia. Vocês, obviamente, com ótimos quadros que são, têm muitas propostas para Goiânia, muitos projetos de lei, né? Caso sejam eleitos. Então, seguindo essa esteira da primeira pergunta, Hugo,
Gostaria de ouvir as suas considerações iniciais sobre essa pergunta que eu te falei, né? Com ênfase para a questão ambiental, para a sustentabilidade, como o Martiano tão bem trouxe aqui para a gente. Como é que se dá isso para você? Ô Paulo, você me deixou numa situação difícil, né? Aqui com o Martiniano foi uma aula que ele deu para a gente. É um prazer te ouvir também, Martiniano. Esses pontos que ele colocou, eu concordo plenamente, né? Até porque quando você fala em sustentabilidade, na rede a gente compreende a sustentabilidade em várias dimensões. A gente costuma associar a sustentabilidade à dimensão ambiental, né? Mas toca nessas questões que o Martiniano colocou, a igualdade como um fundamento. Não tem como, né? A igualdade está saindo do debate, talvez por moda política, a gente não sabe, mas é preciso recuperar isso. A gente vive numa cidade com essa dimensão de desigualdade, e isso um desequilíbrio na sustentabilidade social que é indissociável do desequilíbrio que a gente vai gerando em outras dimensões da sustentabilidade, a econômica, a cultural. A gente já teve gestões na prefeitura que pensou a cidade um pouco mais ampla, né? Investir em cultura, investir numa educação de qualidade, que vai dar suporte também para outras dimensões do desenvolvimento da cidade. E, ultimamente, a gente tem retrocedido nessa política pequena que o Martiniano fala, né? Que é dos pequenos grupos. Por exemplo, Secretaria de Cultura, que tinha um investimento diversificado, na última gestão passou a concentrar esses investimentos em grupos que foram escolhidos, e aí ninguém sabe como, por que critérios, como os representantes da cultura, da arte aqui em Goiânia. E acaba que fica reproduzindo esse investimento só nesses grupos e impede outros grupos de se desenvolverem. E isso não é só na cultura, isso é um modo de gestão e é um modo de atuação da Câmara também, que dá o suporte, né, a gestões, de pensar de forma fragmentária, de inclusive pensar a cidade só a partir do seu próprio grupo, né, a cidade só para o meu grupo, e não a cidade para todos e todas, uma cidade que os parques bonitos não sejam só os que estão lá onde tem asfalto, onde tem shopping, né? A gente tem mais de 50 parques na cidade e a gente pode fazer de Goiânia efetivamente uma cidade sustentável, porque as últimas gestões utilizaram esse título para dizer que estava tudo pronto, né? Como uma cidade pode ser sustentável com esse nível de desigualdade, com essa, e pior ainda, além de não investir em determinados setores que já têm potencial, né, o setor de confecções, Goiânia e a região metropolitana tem isso muito forte. As feiras é um patrimônio cultural da cidade, característica de Goiânia, né? Assim como os pit dogs e outros costumes que a gente tem aqui, às vezes a gente nem percebe isso. Mas não há investimento nas feiras, não há investimento nesses setores que já existem e poderiam ter uma qualificação profissional, poderia ter um investimento para que as pessoas aprendessem, inclusive, a gerir esses pequenos negócios e conseguissem se desenvolver e, com isso, desenvolver a cidade, né? Goiânia poderia também ser um polo em tecnologia no país, mas por conta dessas gestões que não pensam o todo da cidade, pensam de forma fragmentária. Vou dar um exemplo bem claro disso em relação à educação. A Secretaria Municipal de Educação hoje, ela é pequenos feudos. Cada gerência faz ações desarticuladas, sem um planejamento, e isso reflete lá no trabalho da escola, no trabalho de servidores públicos, porque a escola vira um caos por conta desse tipo de gestão de pequenos feudos e pensando em empregar alguns amigos e até parentes, ao invés de pensar no que é melhor para cada setor da cidade, para cada secretaria se organizar, né? Se for eleito vereador e se o Elias
a gente conseguindo eleger o Elias também como prefeito, tenho eu particularmente esse compromisso de trabalhar nesse sentido. Minha área de atuação maior é a educação, mas eu quero fazer um mandato participativo de forma que todos os setores da cidade, do comércio, do pequeno comerciante, servidores públicos, tem vários grupos que já desenvolvem trabalhos, como os plantadores de água, que fazem plantio em áreas degradadas, os Guardiões do Meia Ponte, que têm feito esse trabalho de cuidar do Meia Ponte, enquanto isso precisava ser uma política pública. Precisava ser um trabalho aí feito por vereadores, vereadoras, em conjunto com o Poder Executivo. E eu tenho certeza que o Elias, sendo eleito, ele também tem esse compromisso, né? A gente fez essa coligação exatamente porque a gente se encontrou em determinados compromissos, e eu tenho convicção que ele cumpriria com esse compromisso de pensar a cidade como um todo. O que ele já tem dito nos debates e nas sabatinas, né, nos perfis dele nas redes sociais, já vai dando sinal, né, porque a coligação, as candidaturas da coligação têm pensado em várias dimensões da cidade e não só no próprio grupo ou em beneficiar no próprio bairro, né? Tem que ser só para a cidade inteira, né? Pensando a cidade inteira, né? É isso. Boa, ótima explanação. Bom, agora eu vou fazer umas perguntas, mas pode complementar, Martinho. Pode complementar. Posso explorar um aspecto, uma sugestão, um toque que o professor deu aí na fala dele? Claro, pode sim. Então, só a título de exemplo, eu penso que nós tínhamos, viu, Paulo Henrique, assim, que ter um pouquinho de uma ousadia de botar a conta, pendurar no prego, nesse prego, a conta desse passado, dessa história de Goiânia, dessa elite goiana. Né? Quando eu falo na questão do poder, nós vamos substituir essa elite. Esse povo está muito velho, muito mofado. E essa elite goiana é um atraso. Ela trabalha numa lógica, essa patrimonialista que o professor falou aqui, é uma lógica patrimonialista. Eles se consideram donos da cidade. É verdade. Ele tratou isso de modo muito polido. Eu quero botar assim um sal, um tempero. Dedo na ferida. Entendeu? Aí, porque esse pessoal, eles são realmente feudais. Eu quero tomar aqui o problema da cultura, né? E eu acho que nós temos que fazer as coisas para que a sociedade se torne autônoma, emancipada, para que não retorne a esse tipo de controle que eles exercem da vida na cidade. Eu quero pegar um elemento que o professor Hugo tocou aqui, o problema da cultura. Veja, um dia conversando com o Walter Carvalho, ele me fez essa pergunta, mas o que é que realmente poderia resolver esse problema? Um artista numa cidade como a nossa, o cara trabalha um fim de semana para ganhar R$100. E por que trabalha um fim de semana para ganhar R$100? Porque a participação dele no circuito público é muito reduzida, na verdade. Então, ele não consegue sozinho ter um alcance de público e dê sustentação suficiente a ele. O companheiro está lá no bairro, o garoto, tentando fazer sua arte, seja o que for, né? E não consegue sair daquilo. Eu disse, vem cá, você imagina qual a ninharia que custa uma prefeitura ter uma rede de internet comunitária pública que ofereça no portal de entrada gratuito para todo mundo que quiser entrar e ter internet gratuita, a sua programação cultural com os meninos, com o povo da cidade. Tu já imaginou o que significaria isso? Com certeza, aumentaram muito o alcance. Você quebrou. A gente já tem estrutura para fazer isso, né? Porque se a gente pensar nas escolas, por exemplo, claro, já tem laboratórios de informática com internet boa, pode desenvolver vários projetos. São pequenas antenas, você põe internet gratuita na cidade inteira. O Íris acabou de arrumar R$800 milhões, endividar a prefeitura R$800 milhões para botar um BRT, onde vai andar uma concessão só de Lonzinho e Santos. São os mesmos que sempre mandaram na cidade. Esse dinheiro que o Goiânia vai dever durante 50 anos é para esses grupos explorarem uma concessão de transporte privada. Isso está muito longe de qualquer coisa. Agora, você imagine uma medida simples como essa,
o impacto cultural de um moleque que está aparecendo nessa cidade poder chegar em 1,5 milhão, 2 milhões e meio de habitantes nessa região metropolitana de Goiânia. Isso é uma revolução cultural. Agora, se não precisa ir mais, nós que somos militantes, somos agentes sociais de muitos anos, você imagina uma coisa dessa lastreada num conjunto de ativistas, né, com a criatividade que é própria deles. Que impacto na transformação, inclusive, do pensamento isso provocaria na cidade. E eles não permitem, não fazem, não estimulam exatamente porque querem manter as pessoas como ratinhos de laboratório sob o seu controle absoluto, impedindo sua emancipação. Permitem relações culturais mais fluidas, então terrenos, isenções para a construção de alguns templos e para algum tipo de atividade que é conveniente à sua dominação. Então, sem tratar desse problema da dominação, quer dizer, a quem pertence o poder e a quem interessa esse tipo de exercício do poder, nós teremos dificuldade de sair. Mas se nós tratarmos disso, o professor Hugo disse, eu quero fazer um mandato participativo. Se nós tratarmos disso em comum com a população e conseguirmos trazer a população para isso, vencendo esse desafio, nós podemos construir uma correlação de forças que derrote essas oligarquias locais. Não é fácil construir mandato participativo. Eu tenho defendido essa tese, essa lógica da gestão compartilhada, mas nós, infelizmente, não tivemos até hoje no Brasil nenhum mandato realmente participativo, nenhum mandato coletivo. Mas nós precisamos ter mandatos que representem 20 mil, 30 mil pessoas realmente organizadas, que votem no que o vereador vai fazer, que se movam pelo que o vereador vai fazer, para que o vereador não fique parecendo o Louro José dentro da Câmara, falando para Ana Maria Braga. Não pode ser falando para aqueles outros engravatados que não estão nem aí para a população. De 1.800 candidatos a vereador, a grande maioria dos que estão aí estão procurando um emprego, uma sinecura, uma pequena teta. E os que perderem, se ficarem bem colocados, um carguinho comissionado. Então, a lógica aqui do nosso campo, Paulo Henrique, professor Hugo, a lógica do nosso campo é uma lógica de reverter essa lógica completamente, tirar essa elite que se apropriou do poder político e, de algum modo, desobstruir essas veias, né, que estão aí entupidas, essas artérias, para que passe a ala popular, para que o povo passe com sua criatividade, com suas demandas, com suas mobilizações, para tirar a cidade da mão desses sobrenomes conhecidos, todos que estão aí há muitos anos, e colocar a cidade na mão do José, dos Pereira, da Maria, entendeu? Do Silva. É isso aí que a gente, me parece que é esses exemplos das nossas propostas políticas, em última instância, tem como objetivo, na verdade, as mudanças que a gente propõe. Me permite, Paulo? Ainda só nesse rapidinho, assunto? só para complementar, Martina, eu concordo plenamente contigo, e assim, a cultura e a educação, elas são essenciais para o que você falou, a emancipação do povo, para desenvolver o senso crítico nas pessoas, né? E hoje, inclusive, é o dia da cultura, né? E a cultura e, lógico, a educação são bandeiras muito caras a cada um dos nossos partidos, do PDT, do PSB e da Rede. Então, é muito importante que todos os projetos de vocês, do Elias, e até a nível nacional, como é o caso do Ciro Gomes, passem, né, dê muita atenção a esses itens. Por favor, Hugo. Eu conversava, ouvindo o Martiniano falar, eu lembrei, ontem conversava exatamente sobre esse ponto, Martiniano e Paulo. As pessoas a gente precisa passar de uma posição de esperar um outro fazer a mudança que a gente quer e se engajar, se envolver nisso, né? E a gente tem experiências, concordo com você que a gente ainda está caminhando, né, para construir mandatos coletivos, participativos. A gente tem experiências já sendo testadas, sendo experimentadas. Por exemplo, em Alto Paraíso, a gente tem um candidato da Rede lá à prefeitura e ele foi de um mandato coletivo. Eram 5 co-vereadores, tinha uma mulher também, uma co-vereadora, mais 4 co-vereadores, e eles decidiam tudo junto e ainda tinha participação de mais uma espécie de conselho, né, que ajudava a tomar essas decisões. E tem outras experiências distribuídas pelo país, né?
É preciso se inspirar nisso e dar espaço, mas a gente vai ter que criar também não sei se é através da educação popular, alguma coisa assim, construir isso com as pessoas de que ninguém vai fazer essa mudança por nós. Ou a gente ocupa esses espaços, a Câmara, os conselhos, todos os espaços públicos, e a gente, juntos e juntas, faz essa mudança que a gente quer, ou então ficar dependendo de alguém que venha resolver, esse problema não vai acontecer. Né? Outra coisa que eu lembrava o Marciano falando, eu estava estudando sobre o desenho das cidades coloniais. E aqui em Goiânia, a história de Goiânia foi construída em cima de Acho que o Hugo travou. Vamos ver se ele volta. Acho que eu caí. Não, agora voltou. Voltou. Pode complementar. Você só parou um pouquinho, Hugo. Tá ouvindo? Alô, eu? Agora tô. Aí, pode complementar. Agora? Sim, pode complementar. Então. A história de Goiânia foi construída em torno de alguns elementos um pouco mitológicos, de que é uma cidade moderna, né, em relação à cidade de Goiás, até para justificar a transferência. Mas compreendendo um pouco melhor assim, o desenho das cidades coloniais, Goiânia tem essa mistura até no seu urbanismo, tem esse centro que é muito característico das cidades coloniais e que separa determinados grupos, né, até setor dos funcionários, setor industrial, ela afasta os trabalhadores das periferias, tá desde a sua origem. A gente precisa também enfrentar isso, né, descentralizar a cidade. É preciso investir em tecnologia, através de apps que as pessoas possam participar, descentralizar os serviços também, né, para criar uma outra cultura de cidade, né, cultivar uma outra cidade, inclusive nos investimentos, porque a gente tem parques muito bonitos e aí vira cartão postal, praças em determinados lugares da cidade, enquanto outras regiões tem lá um cercado que vai sendo degradado, às vezes era uma mata, vai sendo degradada porque o Poder Executivo e a Câmara Municipal também não cuida da cidade como um todo. Sim, concordo contigo. Bom, agora vamos adiante ao debate. Lógico que a gente vai retomar esse assunto do plano diretor, né, que é muito importante, eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Mas agora eu vou fazer uma pergunta baseado na especialização de cada um de vocês. Começando com o Martiniano. Martiniano, você enquanto engenheiro civil, como é que você vê essas obras de Goiânia? Você já citou o BRT. O que seria melhor do que o BRT? Por que o IS demora tanto para executar essas obras? Como é que você vê, né, esse procedimento aqui em Goiânia? Né? Com certeza não é louvável, né? Se demora muito, como eu falei, muito caro para se fazer, né? E, enfim, como você vê essa questão das obras aqui em Goiânia? O que poderia ser melhor? Bom, eu tenho uma visão tão oposta a essa que está dada em Goiânia, e eu a considero tão atrasada, tão antiquada, tão superada, que para eu falar disso com delicadeza, com educação, eu tenho que me conter. Eu vou me conter, inclusive porque a idade do Íris já não permite que a gente o trate assim de modo irônico ou muito ácido, né? Mas eu vou me conter, mas eu vou dizer, isso é medieval. Esse modo de manipulação, aliás, é antes da Idade Média. Né? Isso é o padrão da clientela romana, do Senado romano. Isso é muito antigo. O camarada esperar o momento eleitoral para dar uma botina para o indivíduo. Não pede botina antes da eleição, dá outra depois. É exatamente a repaginação desse tipo de política para a época atual. Isso do ponto de vista da metodologia. Ele agrada seus empreiteiros para arrumar dinheiro para a campanha. Ele cria um furdunço na cidade para dizer que prometeu obra tal, vai fazer um asfalto, etc. Isso do ponto de vista metodológico. Agora, do ponto de vista conceitual.
Nenhuma dessas obras serve para nada. Nenhuma delas. Desde as gestões anteriores que eles voltou. Nem essas marginais servem para nada, nem essas trincheiras, nem essas obras viárias. Isso é a coisa mais atrasada que existe no planeta. O Íris acha que nós estamos construindo uma sociedade do automóvel. E ele trabalha com esse conceito. Isso é a coisa mais ignorante que pode existir. Dizem que a ignorância e o vento são puro atrevimento, né? Mas são realmente puro atrevimento. Olha o que esse cara faz na cidade por conta da ignorância. Qual é o conceito moderno de prefeitura, de cidade, de organização urbanística que você tem hoje? São conceitos, não é de mais transporte, mais movimento, é de menos deslocamento. Essa é a primeira coisa. Porque isso consome todo tipo de tempo das pessoas. Então, consome vida. Quando você perde 3 horas por dia, 4 horas por dia em deslocamentos dentro de uma cidade, você está perdendo em 10 dias 40 horas, quase 2 dias. Isso é um absurdo de tempo. Isso significa que em 10 anos você está perdendo quase 2 anos de sua vida. Eu fui candidato a prefeito em Goiânia em 2008, apresentei uma proposta tão simples. Goiânia, na época, se não me engano, tinha 12 regiões administrativas e cabia mais ou menos uma cidade de 100 mil habitantes dentro de cada uma delas. E algumas não tinham um correio, não tinham um banco, e em outras tinham 10 agências bancárias. É desigual, muito desigual. Então, veja, havia um deslocamento, um excesso de serviços em determinadas regiões, de equipamentos públicos, urbanos, e às vezes privados, e em outras havia carência absoluta. A mentira que o Sr. Vanderlan disse aqui hoje, né, em relação a esse negócio dos camelôs e o Íris e essa coisa de acham que industrializar vai gerar emprego, quando a indústria em nenhum país do mundo representa mais nada, ela não se sustenta. Quem gera emprego é serviço. Quem gera emprego no mundo hoje é serviço, é atividade humana. Essas atividades humanas podem ser concentradas nos bairros da cidade, em cada região dessa. Você tem uma cidade de 15 minutos, antigamente se falava cidade de 20 minutos, que é o tempo de deslocamento que a pessoa precisa ter onde ela mora, onde ela trabalha. Você não precisa de trincheira, você tem que esvaziar isso. O centro de Goiânia e Campinas não pode ter carro andando ali dentro, você tem que transformar aquilo em praças da festa da vida, para a gente se encontrar, para a gente se divertir, para a gente ver o povo da cidade, sem automóveis com películas pretas, gente de carne e osso, que se toquem, que possam se abraçar, que possam dançar, onde as crianças possam ver cultura, ver arte, andar livremente na rua, no meio das árvores e das flores, que são e florescem tão belamente aqui nessa região nossa. Isso é uma completa revolução que você economiza recursos e faz com que o automóvel pague isso. Bom, e qual é o transporte que serve para isso? O que a vida mostrou é o transporte sob demanda, que integra o Uber, o táxi, o ônibus, o micro-ônibus, tudo integrado. E a moto, se você quiser, num bilhete só. Um excesso de veículos, nós temos excesso de veículos. A irracionalidade desse sistema capitalista decadente, estúpido, com esse tipo de gente, que são, desculpa a expressão, do que eu falar, eu tenho que me conter para não... Que são os ultrapassados, né? Eu já ia soltando um alaciro aqui, né? Saiu bem. Entendeu? Mas são tão ultrapassados, porque, veja, nós temos um excesso de veículos, um excesso de meios de transporte que não consegue andar. Então, você tem que parar esses veículos, para que as pessoas possam se deslocar menos, para ter os seus equipamentos perto. E a intervenção da prefeitura num lugar desse não é que enche a burra das pessoas de dinheiro, não. Ela tem o poder da credibilidade, do convencimento, dirigir as energias sociais para um determinado local. E isso se faz. Como é que tem o poder? Fala, meu amigo, a segunda agência bancária que não pode, quem regula o uso do solo é a prefeitura. O último lugar onde você pode instalar agora é no bairro tal, que não tem. Meu amigo, mais um hospital nesse local não pode, o próximo tem que ser em tal local. Quem regula o espaço urbano é a prefeitura. Essas possibilidades estão à mão. Você não precisa sair derrubando nada, desconstruindo nada. Você tem capacidade.
capacidade de convencimento, e, sobretudo, de mobilizar essa população, dizer, meu amigo, vamos cadastrar a população que está aqui. Se você empregar o camarada que está aqui nesse bairro, o seu IPTU vai ser isentado durante 2 anos. Meu amigo, se você empregar as pessoas que estão aqui nesse bairro, nós vamos construir um programa de microcrédito para você, que vai estimular, vamos dar uma assistência para o seu negócio crescer, porque esses caras vão morar nesse bairro, eles vão comprar de você, nós vamos construir um programa cultural de fidelização deles junto com você, nós vamos construir aqui, além de sua padaria, vai ter show, vai ter gente brincando nessas ruas, vai ter alegria aqui, isso é outra coisa. Não só do ponto de vista econômico, mas para isso é preciso alguém que tenha, além do dinheiro, além ou acima do dinheiro e desses interesses de podres poderes, que muito bem condizem com quem quer ficar no poder até 100 anos, entendeu? Parece muito adequada essa coisa do Legião Urbana, né? Os podres poderes, né? Esses podres poderes chegam aos 100 anos, apodrecem mesmo, né? Muito bem condiz com isso, é preciso essa coisa do dinheiro e desses poderes, é preciso ter outra coisa, é preciso ter vida, natureza, gente no coração, em primeiro lugar. E parece que, inclusive, do ponto de vista das formulações estratégicas da esquerda no Brasil, nós estamos perdendo isso, sabe, Paulo Henrique? A esquerda brasileira precisa voltar a se apaixonar pelas pessoas. A saudade, por exemplo, de falas do velho Brizola, entendeu? Do Gregório, do Lula quando era garoto, entende? Sim, com certeza. Tem que voltar para a base, né? Como o Mano Brown falou em 2018. Tem que voltar para a base. O Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura, o Figueiredo disse que achava o cheiro de cavalo melhor do que o cheiro de gente, né? Nossa. Quer dizer, o Bolsonaro é a mesma coisa, né? O Bolsonaro é a mesma coisa. Não gosta de gente. A elite brasileira pensa assim, né? Pensa. E a esquerda se enclausurou nos gabinetes, se afastou da população, né? E deixou de colocar essas questões, que são as questões da vida, traduzi-las em programas administrativos, em programas políticos. Eu acho que é possível fazer isso. Isso que eu disse aqui é muito mais barato do que as obras que o Íris fez. Teria um impacto civilizatório em Goiânia muito maior do que tudo isso. Mudaria a vida na cidade, amigo. Mas fazer numa região primeiro. É o que eles fazem, é o que o Hugo disse. Eles vão lá e fazem um parque bonito para estrelar para essa elite decadente desfilar. E constrói shopping centers. Ele está falando aqui, ele usou esse negócio medieval para plagiá-lo. Mas eu disse isso numa live minha agora há pouco. Já viu um troço que parece mais com um castelo medieval do que um shopping center? Principalmente parece aqui. É um castelo medieval, um shopping center. Com seguranças, né? Tudo composto, aquela pompa, as pessoas andam compostas. Mas não querem mandar você entrar, tem toda uma etiqueta, uma vestimenta. Nós queremos é o bloquinho de carnaval, rapaz. É o papai com o menino de chinelinha no meio da rua, escutando a música, o cara tocando um saxofone, entendeu? Ou um piano na avenida. O que nós queremos da vida, senão a beleza, a comunhão entre as pessoas? Eles querem dinheiro, apodrecer com dinheiro no caixão. Essa polarização, do ponto de vista do debate humano que nós temos que fazer na cidade, é o que pode dar lastro para o que o professor Hugo disse que quer fazer com o vereador, o que eu quero fazer com o vereador, o que você disse que nós precisamos fazer no Brasil como projeto político. Eu acho isso. Boa, muito, muito bom, Martiniano. Agora eu vou perguntar para o Hugo, você que é professor, especialista nessa área de educação, como você vê esses gargalos aqui de Goiânia nessa área? Quer dizer, o CEMEIS, por que falta tanta vaga? O que a gente pode melhorar nisso? Como a gente pode explorar mais as escolas municipais em Goiânia, né? Tem certa qualidade, mas pode muito mais. Por exemplo, Sobral mesmo, no Ceará, é referência, não só para o Brasil, mas para o mundo. Como a gente pode chegar naquele nível para você? Não só pode, Paulo, como já teve momentos em que a educação em Goiânia teve uma melhor qualidade. Eu mesmo estudei 3º e 4º anos numa escola municipal aqui em Goiânia, lá no Nova Esperança, Cândida de Moraes. Região Norte. Paulo, região Noroeste, região Noroeste ali, né? O início da Noroeste. Tem muitas questões que dependem de outras instâncias, mas tem muita coisa que depende do município, né? A gente tem
alguns gargalos, por exemplo, a saúde dos profissionais, ela está o tempo inteiro, ela está numa situação complicada, porque a gente tem quase 30% de profissionais que, por conta da desorganização da rede de educação em Goiânia, acaba adoecendo, né? Porque isso reflete na escola. Tem essa dimensão da desigualdade, principalmente em algumas regiões da cidade onde isso é mais forte, e isso afeta a escola. E a gestão atual e algumas outras aí, no passado, acabaram, essa inclusive é muito forte, né? O Íris tem essa fama. Eu sou filho de professora aposentada e eu lembro da minha mãe contar desde que eu era pequeno, de como ela recebia, tinha uma valorização profissional melhor antes do Íris assumir o governo a primeira vez, e como ele congelou o salário, ela passou a receber quase um quarto do que ela recebia. E ele tem essa fama, né, em relação ao servidor público. Mas voltando ao gargalo da educação. Então, a gente tem um quadro de adoecimento profissional muito intenso, que não tem como ser abordado. Isso aí é um gasto de recursos, eu diria gasto mesmo, porque a gente poderia ter um investimento na saúde dos profissionais da educação, tanto professores quanto administrativos, e isso se daria, por exemplo, por reconhecer que as escolas estão em regiões e em realidades sociais diferentes. Então, uma escola lá do Mar Germana, uma escola lá do Morada do Sol, ela vai precisar de determinadas articulações entre os serviços públicos, diferente de uma escola que está lá no setor oeste, uma escola que está no universitário, em que as pessoas têm uma condição de vida diferente. E a secretaria atual, ela não pensa nesse sentido, ela promove uma pressão constante sobre profissionais, sem um planejamento claro, porque as coisas vêm todas atropeladas. A gente tem uma organização, né? Então tem a secretaria e as coordenadorias regionais. Mas os projetos, as ações que a secretaria, eu digo até que na gestão do Marcelo, ela inventa. O Marcelo, alguém lá, inventa algumas coisas, às vezes são até coisas boas, necessárias, mas a forma de relação com os servidores, com a comunidade escolar, ela é tão autoritária e desorganizada que isso impede, trava o processo educacional lá na escola, seja pela falta de vagas, porque aí se você tem quase 30% de servidores licenciados por licença psiquiátrica, porque adoecem psiquicamente nesse processo de trabalhar nas escolas, sob essa pressão e falta de valorização e condições, você está deixando de investir em outras questões relacionadas às escolas e à educação. Um outro problema muito sério é a desarticulação dos serviços públicos. Então, a gente tem a secretaria nessa situação, né, pensa muito mais em pressionar servidores do que apoiar e qualificar e valorizar esse trabalho, né, e não pensa com as comunidades escolares. E, por outro lado, os outros serviços, como a Secretaria de Cultura, a de Assistência Social, que seriam muito importantes, parceiras ali no processo educacional, porque as escolas, a gente pode pegar elas como uma estrutura que já existe para ser pontos dos quais a gente vai desenvolver vários projetos, inclusive da Secretaria de Cultura, da Assistência Social, né? Ela já é uma estrutura existente, a gente não precisa nem ter o investimento em estrutura, né? Começar do zero, né? Pode pegar o que já tem e ampliar muito mais. Isso. Então, um outro problema grave que eu vejo é essa desarticulação. O Conselho Tutelar faz uma coisa sem estrutura, mas ele não tem também recursos para trabalhar junto com as escolas, ou junto com o CRAS, com o CREAS, com os outros serviços públicos, com a cultura, para
inclusive, concretizar direitos da infância e da adolescência, que são fundamentais. No Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente sempre ouve falar do Estatuto quando é questões negativas, né? Mas é preciso ter claro que, assim, se a gente tem, o mínimo que a gente tem hoje é devido à luta de outros e outras no passado que conquistaram coisas como o Estatuto. E no Estatuto é claro sobre o direito das crianças e adolescentes de um atendimento integral para o seu desenvolvimento. Então é preciso ter para ter esse atendimento integral e esse desenvolvimento integral da criança e do adolescente, não basta só tratar a escola como um banco em que a família vai lá e deposita porque precisa, tanto que a criança e o adolescente tenha uma formação, quanto precisa que alguém fique com essa criança para que a família possa trabalhar e volta depois de tantas horas para recolher como se fosse como se a criança fosse dinheiro. Você vai lá e deposita, né? E espera receber depois com uma certa renda, né? Verdade. E não pode ser desse jeito, porque isso é fazer das nossas crianças e adolescentes bolinhas de ping-pong. Né? Então, assim, não há um respeito e uma valorização dos profissionais e não há também um respeito das cidadãs e dos cidadãos desde a sua infância, né, reconhecidos como essas questões como direito. Né? Então, as crianças vão para a escola e lá elas encontram o quê? Professores adoecidos, falta de estrutura, o caos organizacional, porque a secretaria e as regionais não conseguem organizar, porque também tem trabalhado com um autoritarismo muito grande, né, em relação aos profissionais e às comunidades escolares. De forma que o direito fundamental à educação ele deixa de ser garantido, porque as crianças vão lá para a escola e não conseguem ter esse direito garantido, porque o professor está doente, a merendeira está doente, ou então está faltando alguém para fazer a limpeza, ou está faltando professor, ou até não consegue vaga. Né? Os CMEs é uma luta para as famílias conseguirem vagas para a educação infantil em Goiânia. Ou então é uma criança que tem uma necessidade específica, uma criança autista, e a secretaria maquia uma política de inclusão, que não existe efetivamente. E o que é a inclusão hoje no município de Goiânia, nas escolas municipais? Você coloca a criança, mas não tem um professor para acompanhar essa criança especificamente. Você coloca ela numa sala com 38 não, 38, 40 crianças, e aí um único professor ou professora tem que conseguir trabalhar com toda aquela diversidade, crianças que não foram alfabetizadas na época correta, crianças que têm necessidades específicas, às vezes tem várias. Na escola que eu trabalho de manhã no Morada do Sol, a gente já teve uma criança autista, uma criança com quadro de psicose infantil, que não tinha um cuidador. Uma outra que tinha aquela, eu não lembro o nome da doença, mas aquela chamada doença osso de vidro. Então, assim, tem uma diversidade de necessidades, principalmente em lugares em que a desigualdade ela é mais forte, e a secretaria fica maquiando através de formulários, burocracias e números que a educação está na maior qualidade, né? Enquanto a gente sabe que tem todos esses gargalos que precisam ser resolvidos. É por aí. Boa. Só para te complementar. Eu vou me interromper, porque senão eu vou falar a noite inteira aqui. Tranquilo. A doença que você quis citar é osteogênese. Osteogênese. Obrigado. É bem raro, né? Mas, lógico, é inerente à nossa sociedade e, infelizmente, Goiânia passa longe de como lidar com qualquer problema relacionado à saúde dessas crianças, né? Isso é muito patente. É outro gargalo muito difícil, mas que a gente passa longe, infelizmente, por conta dos nossos governantes, né? E aí não é só no âmbito municipal, também estadual e principalmente federal, né? Vamos adiante aqui. Antes da gente abordar um outro aspecto,
dos projetos, né, e dos propostas que vocês têm para Goiânia. Vamos dar uma moralzinha aqui para quem nos acompanha, para quem nos honra com a sua audiência. O pessoal mandou algumas mensagens aqui, vamos ler. Ó, a Sandra Ercolani Moraes, parabéns pela live e também pela campanha dos candidatos. Todas as candidaturas progressistas têm meu apoio, meu voto é Martiniano Cavalcante 40. Ótimo, muito obrigado, Sandra. A Letícia Alves também, Martiniano 40 mil, meu vereador. Muito obrigado, Letícia, pela participação. Calderni Alves, Martiniano 40 mil, vereador, mais do que nunca é preciso lutar. Ó, o pessoal tá em peso aqui, ó, o Martiniano, o pessoal que te acompanha, que te apoia. Tá com um grupo forte aí, hein? Tá. Ó, a Zete Vieira também, sempre com as melhores propostas para Goiânia. Meu voto é Martiniano 40 mil. É isso aí. É isso. Mandem perguntas também, ó, quem nos assiste aí. Eu sei que tem umas 5 pessoas assistindo simultaneamente. Claro, muitas pessoas irão assistir depois. Mandem pergunta quem está assistindo agora, para, né, engrandecer aqui o debate. Tem uma pergunta. Pode falar, Martinão. Tem uma pergunta interessante aí da Sandra. Primeiro, agradeço aí o pessoal, os que eu conheço. Ela tem uma pergunta aqui para você. Deixa eu ler aqui para vocês. Para você responder na sequência. Para nós é para todos a pergunta, não é? Claro. Acho que é para todos. Isso, eu achei interessante a pergunta. Eu acho que ela toca num ponto aí, a Sandra, um ponto relevante, sabe? Eu penso que estão matando as eleições. Eu penso isso aí. Olha, você veja, gente, eu imagino um debate realmente livre, solto, entre o Maguito, o Vanderlan, a Adriana, o Elias, né, e os demais candidatos. Eu acho que nós poderíamos ter algum fruto positivo desse debate real. Mas o que ocorre é que os meios de comunicação, eles sequestram o poder para eles mesmos. Eles não querem debate, eles querem... Exatamente. Decidir quem substitui o eleitor. E veja como a situação fica difícil, né? Nós estamos vendo o país numa época de retrocesso, um retrocesso tremendo, um retrocesso que estimula, inclusive, elementos de barbárie, e um retrocesso que nasce digamos assim, das vísceras dessa elite, né? Esse episódio, como é que chamaram isso, de estupro culposo, né? Nossa, uma aberração. Aquilo, você vê juiz, promotor, advogado, aquele padrão, numa situação como essa, com esse papel, esse comportamento dos meios de comunicação, não tem possibilidade de você debater isso. Você vê, o tempo de TV ficou muito reduzido. Me parece que o Elias é o terceiro maior tempo, não é, meu? Parece que o Elias tem o quê? Um minuto? Isso mesmo. Não, um minuto e alguns segundos, é isso mesmo. Não tem jeito o cara debater a situação do país num negócio desse. Você pode, no máximo, colocar uma frase de efeito lá. Como é que você discute uma eleição numa cidade dessa, com 1,5 milhão de pessoas, sem discutir a realidade do Brasil? Aí o seu Vanderlan, por exemplo, vem aqui e diz que ele é um defensor do povo. Aí ele vai lá e vota reforma da Previdência, vota toda a esculhambação contra o povo. Corte de verbas, corte. Aí eu sou a favor da educação. Agora, acabaram de aprovar mais um corte lá, a pedido do Bolsonaro, amigo dele, de 1,4 bilhão para a educação. O professor Hugo aí está lascado. Autonomia do Banco Central, né, Martiniano? Que votaram agora a toque de descarga. Autonomia do Banco Central com um presente que o PT deu, né, para os banqueiros. Pois é. Porque as operações passadas que Ciro Gomes adora, né? Então, 100 bi limpinho para os bancos, só para ficar com o dinheiro dormindo, né? Dormindo nos bancos, que não tinha base legal, o PT apresenta uma emenda que garante a legalização das operações compromissadas. Quer dizer, é só comunicar ao Banco Central que o banco privado está com dinheiro guardado e o Banco Central vai pagar juros a eles, né? Com o nosso sacrifício, com o nosso sofrimento, com o sofrimento da educação. Esses caras todos votando isso, MDB, essa turma, essa corja, fica comendo as migalhas do mercado financeiro e da corrupção para manter esse país como é, injusto dessa maneira. E um cara igual o Elias, outro igual a Adriana, outros partidos de esquerda, como o PSOL, o PSTU, a Unidade Popular, o UP, né, o PCB, não tem nenhuma possibilidade de debater, rapaz.
Então, aqui tem um negócio grave. Eu voltei, eu fazia 10 anos que não disputava eleição, sabe, Paulo? Não sei se vocês acompanham alguma coisa da minha vida, mas... Claro, acompanho sim. Já votei em você, viu, Martiniano? Votei em você em 2006. Obrigado. Eu voltei por um motivo muito simples. Eu sempre fui um militante de construção de projeto de país, entendeu? E quando eu vi o Lula com aquela popularidade toda, e eu que nunca fui do PT e sempre tentei construir uma alternativa desde o meu tempo de universidade, eu disse, pô, eu estou errado completamente, eu vou ter que esperar 50 anos para ver. Quando eu vi o pessoal que eu ajudei a fundar se transformando num partido muito parecido com o PT, com um pouquinho mais de radicalidade, eu disse, bom, minha gente, o negócio foi, essa coisa do jeito que vai, não precisa de mim, né? Eu já militei mais de 40 anos para ficar quieto. E o PSOL é elitista, né, Martiniano? O PSOL é elitista. O PT, pelo menos, conseguiu a base social. O PSOL passa longe disso. Exatamente. Então, eu tentei tudo que foi tentativa. Eu fui fundador do PSTU. Antes do PSTU, eu legalizei o Partido da Frente Socialista, depois o PSOL, depois o fundador da Rede. Tudo que foi tentativa, eu tentei para construir uma alternativa que não resultasse desse desastre. Mas eu não acreditava, minha gente, sinceramente, que o desastre podia ser desse tamanho. E eu fui me sentindo tão mal, mas tão mal com esse negócio de só fazer política de bastidor, de organizaçãozinha, de não sei o quê. Eu fui me sentindo tão mal, um bicho foi me comendo por dentro. Falei, não, tem que voltar para a luta em campo aberto. Eu estou com 61 anos, mas eu ainda tenho saúde. Eu vou ter que lutar, porque esse país está se acabando. Numa situação dessa, você participa de uma eleição, a possibilidade de debate que a gente tem aqui, porque essa as alternativas que nós estamos construindo. Eu não falei isso apenas para lamentar, mas para dizer para a Sandra e para vocês que eu acho que nós temos obrigações muito grandes nesse processo. Nós precisamos, por exemplo, organizar, de fato, uma rede de comunicação popular que atinja algumas centenas de milhares de pessoas em Goiânia. Nós não podemos ficar reféns de algoritmos. Nós não podemos ficar refém da grande mídia, dos grandes portais. Isso ninguém vai fazer sozinho. Mas eu sempre, quando militei, no tempo que eu tinha, por exemplo, a idade de vocês, e até 10 anos atrás, eu tinha muita força de militante. Eu acho que eu posso ajudar em alguma coisa disso aí, sabe? A gente criar, viu, Sandra? Porque a gente criar um pouco de espaço um pouco mais efetivo para a gente descer nos temas reais e impedir que esses malandros, esses emplumados por marqueteiro, que a hora que termina a eleição, que eles tiram a fantasia, aparece a feiura real. Então, a máscara cai. A máscara cai, que eles fiquem aí pousando de bonzinho, se a gente puder, de verdade, nem atacá-los. Olha, o Maguito e o Vanderlan vão passar por essa eleição sem pagar de verdade o ônus pelo papel político dos partidos deles, e eles cumprem no Brasil, porque não tem esse debate que você indica. Mas nós precisamos fazer ter no futuro. Não podemos nos acomodar com isso, sabe? Acho isso muito importante. Bastante. Bom, tem que colocar, Martiniano. Estendo a pergunta da Sandra a você, Hugo. Como trazer o debate real, né? Já que, como o Martiniano bem falou, sequer tem debates para os prefeitáveis, né? Teve ali do TBC, que foram um ou outro só, né? Parece que não vai ter o de quinta-feira que vem, porque o Maguito não tem condições ainda, está se recuperando do Covid. O Vanderlan com certeza não vai ser, tá? Se o Maguito não for, então dificilmente eles vão colocar o Elias, o Alisson Lima, por exemplo, que é o quinto colocado, e a Adriana para debater. Mas, enfim, como trazer esse debate real, sendo que a grande mídia não dá espaço e na internet é muito limitado também. Eu concordo com o Martiliano, Paulo, essa questão de que a gente vai ter que assumir a criação, a organização das nossas redes de comunicação. Né? Se a gente quiser evitar que a situação no país fique pior, inclusive aí é um chamado assim, o Martiliano falando que já está com 61, né? É um propósito que eu assumi nesse ano e a candidatura é nesse sentido, né, de ocupação desse espaço. A minha geração para a sua, que a gente deve ter uma diferença de uns 10 anos, mas da minha geração para a sua, a gente precisa, principalmente, assim, assumir a nossa responsabilidade nessa história. A gente precisa assumir o nosso lugar nessa história, né? Entrar para esse debate não só no período eleitoral, né? Eu acho que se a gente consegue fomentar esse debate
ampliar, sair das nossas bolhas. A gente, nesse campo progressista, de esquerda, ou qualquer outro nome que as pessoas queiram dar, a gente tem feito, eu brinquei muito nessas eleições, na rede, né? Eu não entrei para essas eleições para fazer grupo de estudos. Grupo de estudos é fundamental. Mas é feito na Mas universidade. a gente precisa, eu vou continuar fazendo o resto da vida, até quando eu tiver a idade do martiniano, vou estar fazendo grupo de estudo, para a gente ir repensando a nossa caminhada, né? Mas a gente precisa também aprender a fazer esse debate fora de eleição e na eleição. E isso aí é uma coisa que nós vamos ter que aprender mesmo. É um processo, né, Hugo? É um processo, né? Não pode ser feito só em período eleitoral, né? A nossa página não pode ser feito só em período eleitoral. Exatamente. A nossa página mesmo aqui, Ciro Gomes Goiás, eu criei ela em 2017, um ano antes da eleição presidencial, por exemplo. Esse trabalho que o Ciro tem feito é fundamental, Paulo. Desde antes das eleições, né, mais de ano antes das eleições de 2018, eu acompanho, o Ciro tem feito debate em todos os lugares desse país em que abre as portas para ele. Isso a gente precisa pegar isso e como exemplo, permanentemente. Não é só durante o período eleitoral. Escrever livro, quem é de escrever livro, fazer peça de teatro, quem é de fazer peça de teatro, escrever música, organizar um sarau que seja, e também organizar um cadastro de pessoas para a gente manter essa rede de comunicação. Esse ano, também como porta-voz, que é equivalente a presidente, na rede, em Goiânia, aprendi muito nesse sentido. Coisas que no movimento estudantil, que é da onde eu tenho mais experiência de luta, e na pastoral da juventude, eu não tive a oportunidade de aprender, e esse ano, principalmente trabalhando junto com a Michele Coutinho, foi assim, uma escola. Tem coisas que nós do campo progressista também a gente precisa reconhecer que a gente fazer não significa que a gente mudou de princípios, de valores, significa que a gente está indo para a disputa que é real. A disputa real, a gente precisa aprender técnicas de como manter essa comunicação permanente, ter um canal no YouTube, ter canal em todas as redes sociais, mas não só isso, né? É a disputa de narrativa. Isso, também, né? O velho Marx, o Martiniano deve gostar também, ele nos ensinou, junto com vários outros, que o fundamental está lá na produção, né? É preciso mudar lá. Se a gente não conseguir chegar lá e mudar a forma como a gente produz as coisas, não vai ter mudanças efetivas. Mas nem é também a questão de que a dimensão cultural ela tem que ser deixada de lado, né? O Gramsci veio e nos ensinou um tanto disso junto com o outro, Bourdieu, Gramsci, Hannah Arendt, nos ajudou a pensar essas questões. É preciso fazer essas disputas também, porque senão a gente fica de 4 em 4 anos, de 2 em 2, todo um esforço que é manter um partido, né, funcionando, e deixa o debate lá para o período eleitoral. Não, a gente tem que ganhar as pessoas antes, sair das nossas bolhas. Exatamente. Temos que ir para além da universidade, onde a gente já está bem, para além de alguns setores em que a gente já tem mais conversa, diálogo, né? E ir para outros espaços, e conversar com os feirantes, não só de 2 em 2 anos. Exatamente. Tem que ser um trabalho contínuo, né? Até perene, não pode ser, como você falou, só nesses 45 dias de campanha, ou mesmo no ano da campanha. Tem que ser realmente todos os dias. Diferente da geração do Martiniano que participou de muitas questões fundamentais da construção da democracia nesse país, da minha geração para a sua, a gente viveu essa transformação, a gente cresceu com essas transformações, né? Então, de um país de ditadura, eu nasci bem no finalzinho, 82, então o que eu presenciei já foi de transformações que foram sendo ganhos. Por mais que o Fernando Henrique seja... a gente identifica ele hoje como direita, ele teve lá as suas contribuições, conseguiu dar alguns passos pequenos, mas deu. Então, crescer nessa era Fernando Henrique, apesar das crises,
e do controle do capital financeiro, já era um país um tanto diferente. E depois o Lula teve a oportunidade de fazer coisa. Eu, por exemplo, fiz mestrado, doutorado, porque eu tive bolsas para ajudar, porque minha família, poucas pessoas fizeram graduação, muito menos fizeram mestrado, e até onde eu sei, de umas 300 pessoas, sou o primeiro a fazer doutorado. Então foram, né, essas oportunidades que a democracia foi nos dando. Só que agora a gente está arriscando perder tudo isso. Então é a hora da nossa geração também ir para essa luta de vez. Não dá para ficar, não, eu vou ficar no grupo de estudos, porque aqui e tal, lá na universidade, mas não vou me candidatar porque a política está muito controlada por pessoas ruins. Mas claro que vai ficar, se a gente não for ocupar, vai ficar controlado por pessoas que vão pensar só no existe vácuo, né? Não existe vácuo, já que você citou o Gramsci aí, não existe vácuo na política, né? Não existe. A gente tem que ocupar, Concordo plenamente contigo. Olha, mas só um adendo, nós somos praticamente da mesma geração, viu? Porque eu sou de 88, só 6 anos de diferença. Eu achava que você era o mais novo. Não, só pareço um pouco mais novo, mas já tem 32. Vocês vão parar com essa sacanagem aí. Não, mas você também é jovem, Martino. O Ciro vai fazer 63 amanhã, hein? Vai fazer 63 amanhã, é um jovem senhor. E roda o país inteiro. Exatamente. Eu sei como é que a gente roda. Viu? Tá no auge. Eu rodo todo dia aqui em cima de carro de som, de manhã, de tarde. Olha a minha voz, como é que tá. Imagina, eu acompanho. Você e o Elias têm feito bastante isso, né? Eu sei como é também, viu? A diferença é grande. É grande a diferença. E você tem razão, Leonardo, Hugo, de convocar as pessoas mais jovens a lutarem. Essa é uma tarefa muito importante. Muito importante, muito. E tem razão em dizer que está ameaçado um pouco de civilização, que com muito esforço, muitas vidas, muita luta, o povo brasileiro construiu. E nós não podemos nem nos contentarmos com o que tínhamos, quanto mais de permitir que isso seja destruído dessa maneira. E o ano que vem e o outro, independente do resultado da eleição, vão ser anos que vão cobrar muita luta de nós. Vão ser muito difíceis para o nosso povo, vão ser muito difíceis, muito. Olha, gente, vocês certamente estão vendo aí nos semáforos a quantidade de pessoas pedindo dinheiro para comer e aumentou bastante dos anos para cá. Não é só nos camelôs que a gente vê isso nas ruas, mas é visível nos pedintes, né, que estão aumentando muito. Então a situação não vai ser simples, né? Isso. Mas a gente tem força, né? O Brasil, eu imagino que tenha reservas, forças. Nosso povo tem que ter fé na luta do povo, minha gente. Exatamente. Não pode desistir de continuar cobrando o Bolsonaro, né? Por mais que não consiga o impeachment dele, a gente tem que continuar cobrando, sendo uma oposição consciente, né? E eu acho que nós podemos conseguir. Eu acho que nós podemos. Isso aí vai em fim de auxílio emergencial. Isso. Da Berlinda. Maior crise econômica da história. Ele não vai poder fazer graças assim. O processo vai ser duro. Nós temos que acreditar e lutar. Claro. Mas se não der, né? Mas se não der, em 2022 apresentar uma alternativa que consiga vencê-lo de vez, né? Mas que ele já chegue morto. Nós temos que matá-lo antes. Nós temos que matar na luta de rua. Né? Isso. Como o Trump tá morrendo agora nos Estados Unidos, né? Ele não quer entregar os pontos, mas todo mundo sabe que já era para ele. Falta 6 delegados. Sim, já era. O próximo é o Bolsonaro, né? Então, o pessoal tava brincando que o próximo é o Bolsonaro. Já são 10 para as 11, 10 para as 10, vamos embora. Pois é, já estamos finalizando. Só aproveitando a questão anterior ainda, assim, você falou, eu me lembrei disso. E o Paulo também, né? Os próximos 2 anos vão ser mesmo fundamentais e uma outra dimensão do que poderia ser um debate que a gente precisa fazer com mais convicção e com mais seriedade e compromisso com a democracia e com as pautas que a gente defende, independente do partido que a gente está, é o diálogo entre os partidos progressistas. Isso. Né? Essa coligação que a gente fez já é uma espécie de sinal nesse sentido, né? Olha, vamos trabalhar junto porque a gente está numa situação que não dá para ter estrelismos, não dá para colocar projetos individuais acima
dos coletivos, porque é muito grave, a gente está correndo o risco de entrar num regime que a gente talvez nunca tenha vivido nesse país, né? De um horror extremo. Sim. E a gente precisa, então, Paulo, desse diálogo entre os partidos. Urgentemente. Para os próximos 2 anos. Tem que ampliar, né? Com certeza. Tem que ampliar. E eu espero que todos os partidos progressistas, né, tenham pessoas com clareza histórica suficiente para compreender que esse momento a gente precisa fazer essa construção e chegar lá em 2022 já com o bolsonarismo derrotado. Não é nem só o Bolsonaro, é o bolsonarismo derrotado. A extrema-direita, né, o que ele representa. Exatamente. Estamos caminhando para o final aqui, gente. Vou fazer o seguinte, vou deixar para vocês fazer as considerações finais, apresentar algum projeto que eventualmente não tiveram tempo de explanar e falar por que as pessoas têm que votar em vocês, dar o voto de confiança. Vou começar com o Martiniano. Martiniano, suas considerações finais, por que devem votar no 40 mil? Eu quero agradecer a vocês pelo convite. E você só tem um motivo para votar no 40 mil, se você achar que deve. Nós temos muita conversa já, muita campanha. Você tem que achar que deve. O motivo para o voto é a identidade, né? Eu não vou defender assim uma proposta específica, mas é a identidade política. Um dos problemas da nossa democracia é a baixa qualidade do voto, sobretudo o voto parlamentar. As pessoas mal se lembram de quem votaram, em quem votaram. Esse é um problema muito grave. Então escolha bem seu candidato. Se você tiver um outro candidato com o qual você tenha mais identidade do que eu, vote no candidato que você tenha identidade, naquele que você considera que representa suas posições, suas convicções, ou pelo menos mais próximo delas, seus desejos, suas aspirações, né? É isso que é mais importante. Eu espero ser esse, se não for, eu espero que seja outro, mas que seja assim. Não vote catando um papelzinho no chão, não venda seu voto, não vote para qualquer um. Faça seu voto valer alguma coisa para que você também valha junto com ele. Grande abraço. Boa, muito bom, Martiniano. Agora suas considerações finais, professor Hugo Leonardo, por que as pessoas devem votar 18.321? Então, um pouco parecido com o Martiniano também, mas a questão é o seguinte, a gente precisa, Paulo e Martiniano, como eu estava dizendo antes, ocupar esses espaços, né? Então, eu me dispus, eu me coloquei para a população de Goiânia esse desafio, né? Porque as pessoas que trabalham, as pessoas que estão lá na escola, que usam ônibus, que vivem efetivamente a cidade e as dificuldades que existem em Goiânia, enquanto poderia ser uma cidade muito melhor para todo mundo viver, essas pessoas precisam ocupar esse espaço. Então, eu estou me colocando nesse grupo, né? Eu participo do movimento Educação no Legislativo, tem vários professores e professoras também se candidatando. Então, vamos escolher professores, vamos escolher feirantes, vamos escolher outros servidores públicos da saúde, da cultura, vamos escolher artistas, vamos escolher as pessoas que vivem efetivamente a cidade. Eu estou aqui me dispondo, né, sou professor na rede municipal, vou ficar muito feliz se tiver essa oportunidade de trabalhar como vereador em Goiânia e me comprometo a manter esse mandato como só o start, só o início de um processo, que, né, aliás, não é nem o início, porque já vem gente antes, né? Vai ser uma retomada de um processo de participação, de inclusão, de enfrentamento da desigualdade, de enfrentamento da violência, né? E construção, cultivo de uma cidade em que a gente possa viver mais feliz. É esse o projeto enquanto humanidade, né? Encontrar a felicidade. E é a isso que eu estou me dispondo, a população de Goiânia, os colegas que trabalham na escola, as famílias, estudantes, e todo mundo em Goiânia. E vou ficar muito feliz se tiver esse voto de confiança
para estar trabalhando lá na Câmara para cultivar essa Goiânia que a gente merece. Uma Goiânia para as pessoas, né? Com as pessoas. Boa. Muito bom. Muito bem. Ótima explanação final também. Hugo, então é isso, gente. Muito obrigado, Martiniano. Muito obrigado, Hugo, por aceitar esse convite aqui na Ciro Gomes Goiás. Então é isso, gente. Você que nos assistiu, né, simultaneamente e eventualmente assistirá depois, pesquise sobre o que o Martiniano tem defendido, as redes sociais dele. Qual que é a sua rede social, Martiniano? O pessoal para te acompanhar? Martiniano Cavalcante, você acha em todo canto. Boa. E a sua, Hugo? Professor Hugo Leonardo, com 2 N's, Facebook e Instagram. Lá no Facebook tem o WhatsApp, se quiser mandar mensagem também, respondo diretamente. Professor Hugo Leonardo, com 2 N's. Boa. E agradecer também, Paulo, de novo. Eu que agradeço. Um ótimo bate-papo. Esse convite especial para a gente estar junto aí com a nossa coligação, representando essa coligação importante para Goiânia. Com certeza. Vamos fazer mais vezes, né? Não vamos só fazer nesse período eleitoral, vamos fazer final do ano, começo do ano que vem. Esse veículo de comunicação está aberto para vocês. Bom? O Paulo é bom de serviço, né? É bom de serviço. O eleitor do Paulo Henrique Amorim, rapaz. Olá, tudo bem? Referência para mim. Referência para mim. Uma das pessoas que me, digamos assim, fez querer ser um jornalista, né? Não só pelo nome, mas pela qualidade dele, né? Um brisolista muito raiz, né? Percebi. Tem um livro dele também, O Quarto Poder, muito bom, é referência, mas eu que agradeço, gente. Para você, viu, Paulo Henrique? Sucesso aí no seu trabalho. Obrigado. Para vocês também, boa sorte nesse pleito, que é daqui 10 dias. Pesquisem as propostas de cada um deles, pessoas. Vamos eleger o Martiniano, vamos eleger o Hugo, vamos eleger gente do PDT, vamos eleger gente progressista. Não precisa ser só dessa coligação, pode ser do PSOL, do PT, do P, enfim, vamos colocar gente capaz e que realmente quer emancipar o povo, quer diminuir a desigualdade social e trazer coisas boas para Goiânia, certo? E pesquise também o Elias Vaz, pesquise as propostas do Elias Vaz para prefeito, você vai votar certo no 40. Pode falar, Hugo. Inclusive, assim, eu me sinto muito feliz já em participar de uma eleição pela primeira vez como candidato, em que a gente tem várias candidaturas muito importantes, de luta, de história, em vários partidos diferentes. Então, assim, a gente tem possibilidade de pessoas comprometidas com a coletividade, com a cidade, né, com as pessoas. Procurem, gente. Tem muitas candidaturas boas, pessoas que já fazem trabalhos aí há anos, né? Então, dessa vez não vai ser falta de ter pessoas disponíveis. Exato. Temos várias pessoas. São 35 vagas e é isso, gente. Vamos colocar o máximo de pessoas qualificadas lá. Um abraço, boa noite e até a próxima. Boa noite.